4, 10. Queria agradecer ao pastor Mariano pela palavra. Confesso que a palavra nas escrituras, a palavra que entra na gente de uma maneira que transforma de dentro para fora. Desculpa, Deus, irmãos, a palavra em Atos 4, versículo 10 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem relata o acontecimento de Pedro e João quando subiram ao templo e curaram aquele coxo de nascença que tinha mais de 40 anos. E isso gerou grande sentimento de, como é que posso dizer, os homens que eles estavam ficaram estarrecidos com aquele feito. Todos os cercaram, buscando que eles fossem alguém mais santo. O próprio Pedro diz no seu discurso que eles foram até ele buscando que dele houvesse virtude, porque era muito comum atribuir aos homens no tempo da lei a santidade, e não a Deus. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, foi quando Pedro teve a ousadia de dizer àqueles homens, como está escrito no versículo 11: ele é a pedra principal que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. No final dessa conversa, eles não castigaram, estavam perante o Sinédrio. O título é Pedro e João perante o Sinédrio. Eles estavam a ser castigados, mas não foram castigados porque não tinham motivos e porque o sinal que eles fizeram era muito notório. Então, se eles castigassem esses homens, o povo se voltaria contra o templo. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é o fato de Pedro ter dito àqueles homens que eram tidos como os principais homens de Israel, que eram tidos como os homens que eram os homens que mais erudição tinham, mais influência e que deveriam receber mais honra, tiveram que ouvir de um homem que eles disseram que era um caipira, que era um pescador que nem sequer sabia falar, que eles rejeitaram a pedra principal, que eles não faziam parte do concerto verdadeiro de Deus. Agora você imagina os homens que jejuavam às vezes 40 dias, os homens que mais erudição tinham em Israel, que mais estudaram, mais dedicaram a sua vida, ouvir dos verdadeiros servos de Deus que eles tinham rejeitado a única verdade que era Cristo, a única base do verdadeiro templo que era a pedra principal chamada Cristo Jesus. Irmãos, com isso o que eu quero dizer para a igreja é que o seu estar aqui não é um acaso. Nós fomos predestinados por Deus para estar aqui. Aleluia! Irmãos, nós temos que entender: a justiça de Deus não é a nossa justiça, a lógica dele não é a nossa. Foi injusto de Deus ter predestinado justo aquela geração para rejeitar a pedra principal? Não, irmãos, porque sem isso nós não seríamos salvos. Se Cristo não fosse rejeitado e crucificado para cumprir o que estava escrito nos profetas, nós não estaríamos aqui para receber a sua graça. Então, não tenta entender a justiça de Deus com a sua lógica, como mais disse uma vez. A lógica de Deus nunca vai ser entendida com o nosso entendimento. É verdade, Deus. Como eu falei aqui algumas vezes e vou falar novamente, no ato da nossa conversão existe uma reciprocidade de revelação entre a Trindade. Eu tive isso por mim quando eu me converti. Eu estava no barracão de Candomblé, cumprindo o meu preceito de 3 meses. E lá tinha um livro que era o Evangelho segundo Allan Kardec, e aquilo me revelou a graça de Jesus Cristo. Aquilo, por mais deturbado que for, que é muito deturbado,
o Evangelho segundo Allan Kardec, mas revela muito sobre a pessoa de Jesus. Então ali eu me apaixonei pela pessoa de Jesus. Ali Deus me disse, o Pai me revelou que o Filho era essencial para a minha vida. Mas teve um porém, irmãos. Meu pai era cristão, era evangélico já servia a Deus e já orava muito por mim, mas eu não queria estar com aquele povo. Eu não queria aceitar que o povo da igreja era o povo de Deus. Então eu fazia várias e várias matemáticas, eu debatia muito com meu pai para dizer que Cristo também estava naquela religião. Mas irmãos, eu estou dizendo isso para que você possa entender como que muitos são chamados e mesmo assim não vêm. Porque, irmãos, quem tem que se adaptar ao corpo é quem está chegando, não é o corpo que tem que se adaptar a quem está chegando. Verdade. Chegou um momento na minha vida que Cristo teve que dizer para mim, meu filho, Deus revelou para mim que Cristo era a salvação. E Cristo revelou para mim que a salvação estava entre os santos. Por mais repudiados que nós somos pela sociedade, por mais que eu passava na igreja e falava, eu não quero estar junto com aquele povo, por mais que eu repudiasse, eu tive que entender que Cristo estava dentro daquelas portas. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas na nossa comunhão, Cristo está conosco. Então eu quero que você se alegre por você estar aqui. Não sei se hoje você já se alegrou, não sei se você tem Aleluia! o que é servir a Deus, mas nem todos são capazes de abrir mão do próprio orgulho para aceitar que Cristo está aqui dentro, para aceitar que Cristo está no seu irmão, que muitas das vezes porque quer, irmãos, Ele te predestinou para um propósito maior. A sua palavra diz em João 15, se não me falha a memória, 20, 19, 20, que Ele nos escolheu e nos nomeou. Irmãos, qual é a consequência de nós não estarmos ouvindo essa predestinação? Qual é a consequência para a vida daquelas pessoas que não estão aceitando o seu chamado? Porque, irmãos, uma vez que você foi chamado por Deus, esse chamado vai permanecer até o dia da sua morte. O testemunho disso é que quando a gente pega e vai para o mundo e volta, Ele nos recebe. Só que tem um porém, irmãos, para aqueles que foram chamados e aqueles que ainda não foram chamados. Aqueles que foram chamados e ainda não obedeceram. Irmãos, você não vai ser feliz se você for chamado por Cristo e ainda não ouviu a palavra dele. Você só vai ter sofrimento. Porque por mais que você não esteja aqui dentro, alguém que está no campo espiritual sabe que você tem um chamado. E você é de Cristo a partir do momento que Ele diz que você é dele. Aleluia. Então você vai sofrer, porque ao invés de você estar agarrado nos esconderijos do Altíssimo e na sombra do Onipotente, você está na mão de quem você não deveria estar. E você está com um selo na sua testa dizendo de quem você é, irmãos. Então, irmãos, não repudie o seu chamado. Se você veio aqui, é porque predestinado por Ele você foi. Não há mérito nem em mim e nem em você para estar aqui, irmãos. É a graça dele que nos trouxe até aqui. Então, se aqueles homens, sacerdotes, conhecedores da palavra, homens ricos, respeitados pelo povo, foram rejeitados por Deus, nós temos que exultar. Porque eles faziam parte da aliança abraâmica. Eles faziam parte da aliança de Abraão, nós não fazemos parte de aliança nenhuma. Estamos aqui. E como diz no 11, Ele é a pedra principal, que por eles foram rejeitadas, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Irmãos, Cristo é a pedra principal. Como muitos deram testemunho aqui, eu quero dar mais uma vez, apesar de eu já ter falado na semana passada, eu quero que os irmãos entendam e tenham maturidade para entender o momento do agir de Deus na sua vida. Porque a gente sofre aflições, como aqui foi dito, no nosso crescimento. Mas quando chega aquele momento que Deus fala, eu estou fazendo, eu tenho visto isso na minha vida. As bênçãos de Deus chegar e às vezes as bocas se levantarem. As coisas começarem a acontecer contra, como de comum acontece nas nossas vidas. Mas quando é Deus que está fazendo, irmãos, ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu sou prova disso e eu tenho que testemunhar aquilo que Deus faz na minha vida. Tudo, as coisas vêm, as promessas de Deus vêm, as coisas estão para acontecer e as pessoas entram na frente daquilo que Deus tem para a minha vida. E todas as vezes, quando o momento
é de Deus, você não precisa discutir, você não precisa debater, você não precisa se defender. Você tem que deixar Deus fazer. Porque aquilo que é seu vai ser seu, desde que você permaneça na obediência a Deus. Amém? Aleluia!